Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live da CEVIC. Aguardar mais uns instantes para que todos possam entrar. E nós estamos iniciando mais uma conversa espírita e hoje nós vamos falar um pouco dos flagelos coletivos, das desencarnações, do que isso nos faz remeter, o que estamos pensando, que tipo de lição que isso está acontecendo. Então hoje esse é o nosso tema. Vamos, então, a partir desse momento, serenarmos os nossos espíritos, buscando iluminação, paz, paciência e ao mesmo tempo que buscamos esses recursos, que possamos nos conectarmos a Deus, nosso Pai, Pai de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia, reforçando a nossa fé e a nossa confiança. E dessa forma pedimos inspiração para que nós possamos juntos aprendermos com as reflexões espíritas, com os ensinos da codificação, a fim de entendermos aquilo que passamos e evoluirmos, agora e sempre. Muito bem. Então, hoje nós vamos estar falando sobre os flagelos, sobre as tragédias coletivas. O que isso está nos remetendo a pensar? Como que a gente pode aprender com isso? É bem verdade que em muitos momentos da humanidade esses flagelos aconteceram e nós estamos vivendo mais nós estamos diante de uma epidemia, de uma pandemia, e esse momento nos faz repensar muitas coisas, muitas vezes nos leva a pensamentos ou sentimentos que nos perturbam. Então vale a pena a gente fazer essa reflexão acerca desse tema. Vou ajustar aqui. Ok. Então essa reflexão ela faz com que a gente também pense se há benefícios. Por que isso acontece? Qual é o mérito, qual é a necessidade? Por que nós estamos vivenciando, nós vivenciamos e nós ainda vamos vivenciar esse tipo de acontecimento? Bom, primeiro nós temos que levar em consideração que nós estamos em um planeta que ainda é classificado como um planeta de provas e expiações. Ou seja, eu tenho momentos em que eu vou experienciar, eu vou viver, eu vou purgar aqueles momentos em que a minha ignorância, já que eu fui criado simples e ignorante, já que eu ainda estou no trajeto da evolução, e nesse trajeto é evidente que eu tenho os meus percalços e também eu tenho as minhas quedas. Então nós estamos diante de um mundo que tem a classificação de provas e expiações. Expiações porque eu vou acabar experienciando por meio das consequências dos meus atos equivocados, e provas a partir do momento em que eu começar a entender, quando eu começar a evoluir e eu já não tiver tanto o que expiar e eu já posso assumir responsabilidades, atividades, tarefas. Mas o nosso planeta, ele ainda, por estar nesse momento, nós estamos passando por uma transição e alguns estudiosos, algumas mensagens já nos dizem que esses momentos de transitar
de mundos de prova e expiação para um mundo de regeneração estão próximos, faz com que a gente também perceba que para essas modificações é preciso fazer uma seleção daqueles que participam desse momento e daqueles que ainda vão participar em um momento mais tardio, porque ainda estão muito ignorantes, porque ainda estão muito rebeldes, porque estão atrasando a sua marcha. Então, muitos que não estão participando ativamente desse processo já estão começando a ser encaminhados para o mundo espiritual para poder fazer uma nova trajetória. É evidente que não só esses que não estão acompanhando essa trajetória, esse progresso, que estão participando dessas desencarnações do momento, por exemplo. Mas vamos então remeter um pouquinho aqui a lembrar que nós sempre tivemos esses momentos de flagelos, momentos de tragédias, e eles sempre vieram para nos mostrar ou ajudar-nos a transformar a nossa sociedade. Então, o que vai acontecer se nós pegarmos algumas pandemias, algumas catástrofes que aconteceram no passado? Nós vamos ver que elas sempre estavam ligadas com momentos em que a sociedade precisava se modificar, precisava transformar. E nesse momento que nós estamos vivendo, isso também se aplica. Nós estamos vivenciando um choque entre o nosso intelectual e o nosso moral. E esse choque vai fazer com que a gente precise ajustar algumas coisas na nossa vivência, nos nossos compromissos. Então, se a gente for ver, nós tivemos gripe suína, nós tivemos a peste negra. Se nós formos olharmos mais antigamente ainda, nós teríamos ali imensas populações que foram dizimadas por meios da guerra ou de outras catástrofes naturais. E quantas outras não aconteceram, mesmo por conta de outros micro-organismos, como vírus, bactérias, fungos que arrebatavam vidas e faziam com que aquela população se renovasse, entendesse o momento que estava passando, fortalecesse em si aquilo tudo que lhe faria um intelecto melhor e também entender como que a sua moral poderia contribuir. Ou seja, ele já não passa a viver mais em função de si próprio e ele busca na ciência, busca no aperfeiçoamento do seu intelecto algo que pode contribuir com a sociedade. Nós temos países que se especializaram em determinadas tecnologias, em determinadas ciências, que a gente vai ver que isso tudo participou dessa construção, aquilo que envolvia uma tragédia. Exemplo, Hiroshima e Nagasaki. Cidades que foram dizimadas, pessoas que foram destruídas, quando eu falo pessoas, eu estou falando de corpos, e o Japão, naquele momento também que passava ali por um momento de derrota, e aí aquilo ali trazia para ele crises que lhes propiciavam fome, lhes propiciavam miséria, egoísmo, mas eles começaram a vencer e na escassez do momento de um solo infértil eles começaram a progredir em inteligência e essa inteligência lhes levou a encontrar outros caminhos para que pudessem suprir a sociedade. E nós temos então como resultado disso um dos países mais tecnológicos do mundo e cujo muitas tecnologias dali deram início para o desenvolvimento em outros planetas. Precisou, então, de uma catástrofe. Obviamente que essa catástrofe não vinha de uma condição natural, existia ali um outro recurso, que era a batalha, a guerra, e existia uma tecnologia envolvendo aquele momento que fez com que eles pudessem, então, usarem daqueles artifícios para poder ter vantagem de um lado ou do outro naquela situação. Então, nós vamos ver que o povo daquela região, eles conseguiram ter preservado aqueles costumes que faziam bem para aquela sociedade, que preservava a sua moral, a sua disciplina, e ao mesmo tempo eles continuaram evoluindo na sua intelectualidade.
lhes faltavam alguns ajustes que foram propiciados a partir das adaptações que eles estavam tendo naquele momento, a nova situação. É evidente que a gente pensa, ora, uma guerra pode ser algo autorizado, programado por Deus para que a gente possa evoluir. Como que isso pode acontecer? Por que seria esse o recurso? Por que seria esse mecanismo? A gente tem que pensar então que nós todos estamos em evolução. E se nós pensarmos nessa evolução, se tratando de indivíduos que tenham ainda a condição de que o lado confortável e seguro é aquele onde nós vamos nos demorarmos, então aí a gente vai pensar também que se eu não passar por momentos que vão balançar as minhas estruturas, vão me obrigar a me modificar, então eu também, se eu não passo por isso, eu também não vou progredir na velocidade maior. Eu vou depender só dos acontecimentos que vão vir de tempos em tempos ou de uma forma muito lenta para que eu possa progredir. E daí vem a pergunta no Livro dos Espíritos que diz: por que fere Deus a humanidade por meio de flagelos? E aí a resposta, que é um pouco mais longa, mas que imediatamente eles já dizem para nós, para fazer evoluir a humanidade. Então a pergunta é: por que eu preciso de tragédias para eu evoluir? Por que a sociedade precisa de tragédias para evoluir? E Deus permite isso. Por quê? Então essa pergunta vai remeter a nós pensarmos primeiro. Tudo que acontece, tudo que está ao nosso redor, tudo que envolve a nossa vida, a vida da sociedade, da humanidade, ela não está alheia. Não existe um descontrole. Embora que haja no homem o livre-arbítrio, ele escolhe os caminhos pelo qual ele quer caminhar, por onde ele quer fazer o seu trajeto, ainda que ele demore na sua evolução e que ele precise desses recursos, tudo isso está autorizado por Deus. É como aquele dizer que diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, um fio de cabelo da cabeça sem a permissão de Deus. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece tudo e ele, com certeza, a gente precisa alimentar esse pensamento. Ele com certeza tem aí uma condição e existe um propósito nesse tipo de situação. E o propósito é fazer com que a sociedade, a humanidade evolua, que esse planeta passe a se modificar. Então, por que existem esses flagelos? Porque há um momento em que o indivíduo passa de uma vida para outra, da vida corporal para a vida espiritual, e da vida espiritual para a vida corporal de novo, pelo meio da reencarnação, ele está traçando, ele está galgando novos degraus que lhe faz ser melhor. Se ele atrasa esse processo, outros mecanismos vão lhe fazer continuar a sua subida, a sua escalada, o seu progresso. E aí nós vamos lembrar que existe aí dois caminhos: o caminho da dor e o caminho do amor. E aí vem a outra pergunta, que é uma sequência dessa pergunta que eu acabei de falar, que diz: só existe esse meio para fazer o homem evoluir, a sociedade evoluir? E a resposta é não. E os outros recursos que Deus se utiliza para fazer a sociedade, a humanidade evoluir, ele utiliza o tempo todo. Acontece que nós é que ainda não estamos aproveitando dessas oportunidades. Nós preferimos que venham até nós aquelas condições que nos provocam algum tipo de incômodo, de dor. E aí sim eu começo a me modificar. Não por uma escolha, não por outras chances, mas sim pela condição em que agora eu estou submetido de humilhação do meu orgulho, da minha vaidade, da minha preguiça. Então eu preciso me movimentar. E esse movimento vai acontecer porque se eu não me movimentar, eu vou aumentar o meu sofrimento. E nada mais justo, nada mais inteligente de se pensar que toda vez que o indivíduo sofre, ele se movimenta. E esse sofrimento, ele não necessariamente parte só do sofrimento que venho
das terminações nervosas do nosso corpo, da comunicação entre o nosso sistema nervoso central e do nosso sistema nervoso periférico, que disparam como meio de recursos para proteger o corpo. Então aí agora eu penso, se eu estou falando de dor física, no mundo espiritual essa dor acontece? De verdade, não. Nós temos um outro corpo no plano espiritual, nós temos um corpo menos denso, mas esse corpo ele não tem a participação de terminações nervosas como tem o nosso corpo físico. Esse corpo ele não sente a dor que nós sentimos, a dor física, mas ele sente a dor moral. E essa dor moral, muitas vezes, é tão intensa que lhe parece ser a dor física. Então, nós não vamos deixar de evoluir porque nós não temos um corpo físico. Acontece que nós temos a condição, a oportunidade de evoluirmos em um corpo físico de forma que a gente leve para outro plano mais do que a gente estava evoluindo no plano espiritual. Também a gente precisa pensar da seguinte forma: quando a gente fala de sofrimentos, quando a gente fala desses momentos que nós estamos falando, e não só do sofrimento moral, intelectual, nós também pensamos no sofrimento físico, nós também vamos pensar que esse sofrimento pode durar algum tempo, ele pode durar dias, semanas, meses, anos. E por que então o homem precisa sofrer isso que nos parece muito longo? Porque a dor ela é muito relativa, né? Os momentos em que nós vivemos são muito relativos. Se eu falar de um minuto onde eu esteja experienciando algo que me cause um prazer, esteja degustando um tipo de alimento que me traga boas sensações, que me traga alegria, e se nesse mesmo intervalo de tempo eu estiver experienciando algo que me cause algum tipo de dor, aquilo que me traz algum tipo de prazer vai parecer que passou muito rápido. Aquela frase que as pessoas falam, né? O que é bom dura pouco. Já aquele momento em que eu estiver experienciando pelo sofrimento, vai parecer uma eternidade. É como se eu dissesse que se eu colocar a minha mão no fogo por 10 segundos, vai parecer uma eternidade, porque aquela sensação de que eu estou perdendo sentidos, de que eu estou sentindo dor, de que essa dor está irradiando e que eu preciso puxar a minha mão para defender e preservar o meu corpo, vai envolver tanto sentimento, tanto pensamento, que no final das contas a gente vai experienciar algo que nos fez remeter a muitas outras condições. E se eu pensar só naqueles momentos em que eu tenho o conforto, às vezes eu nem dou valor a esse conforto. Então o indivíduo ele vai conseguir dar mais valor, ele vai conseguir, nesse momento atual, né, a gente vai ter outros momentos em que a gente vai conseguir dar valor a isso, esses momentos com muito mais sensatez, mas no momento atual nós ainda valorizamos mais o momento da dor. Mas essa dor, todo esse sofrimento, toda essa experiência que arrebata muitas pessoas, em nossos momentos atuais, parecem eternos, mas quando a gente lembra que nós somos espíritos imortais, que vamos viver muito, 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 não vamos morrer jamais. O que seria então esses momentos de sofrimento diante dessa imortalidade espiritual? O que seria alguns minutos de sofrimento que podem desencadear para o indivíduo na sua desencarnação diante da sua infinita vida? E aí agora a gente vai pensar em outro aspecto. Se eu falo de sofrimento, se eu falo de tempo, se eu estou fazendo um link entre os momentos de sofrimento e de prazer, e qual que eu estou valorizando, eu também vou ter que pensar que, diante de uma eternidade, esse momento é muito pequeno. E aí agora a gente vai até imaginar
se uma vida toda, imagine que o indivíduo tenha 70 anos, 100 anos de vida, e durante esse período ele passou por momentos que eram felizes, agradáveis, e passou por momentos que também eram desagradáveis, eram comprometedores, eram momentos que lhe faziam finalmente caminhar. Como então que ele vai levar em consideração só aquele momento da sua desencarnação, da sua morte, como o principal motivo da sua evolução? Então a desencarnação em si é um mecanismo natural do ser. Todos nós vamos desencarnar. Esse corpo aqui ele é perecível. Ele teve o seu momento, ele tem a sua programação, segundo aquilo que nós já víamos desde antes de adquirir esse corpo, nos programando, e depois esse corpo vai ser despido do espírito e ele vai cumprir as suas outras funções na natureza. Então, nada mais certo do que a própria desencarnação. Mas, se é uma coisa natural, se o meu corpo é perecível e eu vou desencarnar, não necessariamente a desencarnação faz parte do processo das lições para o aprendizado, da expiação. Seria o equivalente a gente dizer que se o indivíduo participou da morte de outras pessoas, se ele teve uma participação ativa e 5 indivíduos, 10 indivíduos, 10 espíritos desencarnaram por causa daquelas ações, então, já que a gente vive num mundo de expiação, seria o mesmo que dizer que se 10 pessoas desencarnaram por aquela mão, ele também tem que desencarnar 10 vezes da mesma forma? Não, porque não necessariamente a forma da desencarnação é aquilo que faz o indivíduo evoluir. Já que ele teve uma vida, ele teve vários momentos, e aquele momento do seu próprio desenlace do corpo físico, muitas vezes dura alguns segundos, alguns momentos, mesmo que seja a partir de algo que lhe traga sofrimento. É evidente que alguns indivíduos, no momento da desencarnação, eles conseguem observar tudo que envolveu o seu momento atual, ou a sua vida, a vida corpórea, de uma outra forma. Então, nesse momento, ele pode ter ali momentos de lucidez, momentos de arrependimento, e esses momentos, sim, essas reflexões, sim, vão fazer com que esse espírito possa finalmente evoluir. É assim, então, que a gente vai imaginar que não só o momento atual, não só a causa, não só a forma que faz com que a gente possa entender o momento atual, mas tudo isso que envolve o momento atual, que me transforma, me torna uma pessoa mais resiliente, mais paciente, fortalece a minha fé, entende o momento, acredita no que está acontecendo e me torna melhor. Aí sim, mesmo que seja por conta de um breve momento, isso sim vai fazer uma evolução acontecer. Acontece que nós ainda nos colocamos na posição mais de corpo. Então, quando nós falamos de nós mesmos, nós falamos e nos colocamos como aquele corpo que movimenta, que fala, que enxerga. Nós muito pouco falamos eu com o meu corpo, para trocarmos por meu corpo com meu espírito. É como se o espírito fosse propriedade do corpo, quando na verdade não é uma propriedade, mas na verdade é um empréstimo de um corpo, uma veste para o espírito. Só que como a gente ainda pensa em nós como corpos, e esse corpo é perecível e suscetível a essas influências desses momentos, esse corpo também precisa de uma preservação. Ele precisa ser algo que contribua para a minha evolução, e por isso eu preciso protelar a sua vida até eu ter a minha carga reencarnatória, ou seja, até que eu tenha os planos que eu fiz para a minha encarnação cumpridos. Por isso é necessário que a gente tenha em nosso momento atual o instinto de sobrevivência. Do contrário, se eu não alimentasse esse instinto de sobrevivência,
sabendo uma vez que desencarnado no mundo espiritual estaria menos susceptível às dores que esse corpo me proporciona, eu desistiria da vida com muita facilidade. E ansioso por viver a liberdade espiritual, eu não me engajaria na vida atual e naqueles compromissos pelo qual eu estou aqui encarnado. Então, aí a gente pensa, o corpo não sou eu, o corpo é uma veste que está aqui para ajudar, auxiliar, é um empréstimo de Deus para nós, para que faça com que nós, finalmente, sejamos espíritos melhores. Nessa condição, a gente vai até fazer uma análise e vamos associar com uma colocação do próprio livro dos Espíritos, que vai dizer que, uma vez que nós nos colocamos na posição de corpos de encarnados e que esse corpo representa a pessoa, o espírito, nós nos preocupamos ainda com aquilo que influencia o corpo. Mas, sabendo Deus e permitindo que nós sejamos corpos, que tenhamos corpos para evoluir, ele se preocupa muito mais com o que vai surtir, o resultado que vai ter daquelas expiações, daquelas provas do momento, do que necessariamente com aquela vestimenta que é o corpo. Então, no livro dos Espíritos, ele vai dizer que é como se fosse em uma guerra, cujo o general está comandando aquela equipe, e aquela equipe está passando por um momento em que as suas vestimentas, a sua farda está rasgada, suja, inapropriada, e ele está mais preocupado em trazer aqueles soldados para o estado de saúde e de proteção do que necessariamente com as vestes que ele tem. Então, para que ele possa, já em nossas palavras, para que ele possa sair do perigo, para que ele possa se movimentar, para que ele possa se salvar, muitas vezes ele vai precisar dessas fardas estrupiadas, no sentido de que é matando muitas vezes esse corpo que a gente vai conseguir a evolução. Não entendam esse matando o nosso corpo como uma precipitação ou como os autoflagelos. Não é isso. É nós darmos vazão às questões morais de forma maior do que as questões físicas. As questões físicas, elas vão estar aqui influenciando o nosso espírito. Vai estar como instinto de sobrevivência. E esse instinto de sobrevivência, inclusive, vai estar induzindo o nosso espírito, nós em espírito, a pensarmos que nós podemos mais, porque eu tenho mais vitalidade, eu tenho mais energia, eu tenho um corpo que ainda funciona. E aí agora eu começo a me engajar nessa trajetória dessas tarefas que eu planejei no passado. Então, aqueles flagelos que são voluntários, o suicídio, as autotorturas, não é isso. Mas se, por exemplo, eu me privo da alimentação verdadeiramente para eu alimentar aquele outro que não consegue, aí sim é um flagelo que nós estamos fazendo no sentido moral, que eu estou sacrificando o meu corpo em prol do outro. Mas isso tem que ser algo verdadeiro. Eu não vou fazer isso só porque está escrito em algum lugar, só porque alguém falou, se eu não for sincero. É evidente que a prática leva à perfeição. Então, se no momento atual eu não consigo pensar nessas habilidades de uma forma lúcida, eu posso começar com pequenas ações que vão trazer para mim reflexões a partir de vivências, e aí esses momentos sendo repetidos começam a ser interiorizados e em espírito eu aprendo. E depois que eu aprendo da forma intelectual, eu também começo a entender qual o sentido moral disso. Isso então faz parte do nosso momento de evolução. Então, uma sociedade ela precisa evoluir como um todo. Ela não pode evoluir simplesmente um indivíduo. É claro que um indivíduo em uma sociedade cujo ele consegue alcançar graus maiores de evolução, ele também consegue trazer para perto de si aqueles que conseguem se aproximar daqueles projetos que estão relacionados com aquele tipo de experiência.
É como dizer que um indivíduo que consegue evoluir, ele também traz consigo todos aqueles que querem se aproximar e adotar aquele estilo de vida, aquele estilo de sobrevivência e aquela evolução moral que está propícia naquele momento. Outros, ainda imaturos, não conseguirão acompanhar, mas envolvidos com uma sociedade que está modificando, vamos pensar na questão macro e na questão micro. Primeiro, na questão micro, os pequenos grupos, as famílias. É comum nós vermos famílias que nós temos um indivíduo que ele não está em harmonia intelectual ou harmonia moral com os demais, seja ele um indivíduo que tem uma moral ou intelectualidade maior do que aquele grupo, e aí ele vai influenciar naquele grupo por meio das suas ações, por meio das suas escolhas, ou pode ser o contrário também. Pode ser uma família que está conseguindo, já tem um caminho traçado, já tem uma evolução, e agora está recebendo um espírito que precisa evoluir, está precisando de resgate, está precisando de ensinamentos, e aí esse grupo começa a influenciar esse outro indivíduo. Então eu posso ter um indivíduo só influenciando no grupo, ou eu posso ter um grupo influenciando no espírito, em um indivíduo. Na coletividade da sociedade, ou seja, na visão macro, não é diferente. Então eu tenho uma sociedade imensa, eu tenho um país, um estado, uma cidade, que muitas vezes tem características muito diferentes daquelas outras que são vizinhas. E isso tudo se dá culturalmente, inicialmente, ou seja, vai envolver aquele momento em que eu vejo o indivíduo que fez, ele tem consciência, eu não sei bem o que eu estou fazendo, mas como eu estou envolvido com aquele grupo, eu começo a repetir aquelas mesmas ações. E nessa repetição daquelas ações, eu também começo a me melhorar, mesmo que ainda de forma imatura, mesmo que ainda de forma inconsciente, mas é como se fosse um músculo. Eu estou envolvendo o músculo, eu estou exercitando o músculo, mesmo que de forma inconsciente, ele está ficando forte. E no momento propício em que eu esteja com a minha intelectualidade desenvolvida, a minha moral desenvolvida, aquele músculo, entre aspas, também já vai estar propício para poder eu exercer as atividades novas que eu vou assumir a partir do meu amadurecimento. A sociedade vai se desenvolver de forma moral e intelectual, e junto com isso ela vai evoluir e vai fazer com que o planeta todo transcenda, passe de um momento para o outro. São as transições planetárias, né, do próprio planeta, não só do indivíduo saindo de um planeta para o outro. Dessa forma, nós temos então algumas coisas para a gente analisar e refletir sobre o momento que nós estamos vivendo atualmente. Nós estamos vivendo um momento de catástrofe. Não entendam que nós estamos menosprezando o sofrimento da dor, o sofrimento da partida, da separação desses indivíduos, da desencarnação. Não, nós não estamos menosprezando a morte. Só que nós estamos tentando entender o porquê que ela acontece. Então, primeiro, nós temos que pensar. Há indivíduos, nesse momento, que estão desencarnando porque eles já cumpriram a sua missão. Já era o momento dele desencarnar. Há outros indivíduos que eles, se não desencarnassem agora, eles iriam comprometer a sua reencarnação, a sua encarnação atual. É dizer que, nesse momento, se ele prosseguisse a vida, a encarnação da forma que ele já vinha prosseguindo, ele ia se complicar nessa encarnação, ia, ao contrário de evoluir, ia trazer uma carga de débitos maiores. Então, também esse grupo está envolvido. E também existem aqueles que não estavam programados, mas por atos da circunstância, pelo momento, eles também acabam por desencarnar, por um desenlace. Vamos analisar um pouquinho de cada um. Nós, quando estamos nesse momento,
tudo que eu estou passando, tudo que acontece ao no meu redor, com as pessoas que estão ao meu redor, vinha sendo programada em outro momento, antes da minha própria reencarnação. Se eu tenho capacidade para programar a minha reencarnação. Muitas vezes eu não tenho essa capacidade, e aí a espiritualidade superior se envolve na programação e nos dá a oportunidade e vai nos auxiliando. Então, vai existir um momento que, por ocasião, pela circunstância ou pela oportunidade, eu vou desencadear na encarnação, na desencarnação. Esse momento é propício para isso. Nós estamos diante de um vírus que ele traz para algumas pessoas a probabilidade de que ele possa se desenlaçar. Há outros que estão vivenciando momentos em que eles ainda não cumpriram a sua missão, mas, embora que eles tenham ali a sua reencarnação, a sua encarnação estabelecida, mas não existe para nenhum de nós um determinismo, então eu posso modificar as diretrizes, os caminhos da minha reencarnação a qualquer momento. Então, uma vez que eu estava me programando, me propus a cumprir determinados tipos de expiações e de provas, mas pela influência do meu livre-arbítrio e por muitas vezes a minha rebeldia ou muitas vezes a minha falta de vontade ou a falta de maturidade, eu desviei o caminho e eu estou começando a encontrar caminhos que estão comprometendo mais a minha reencarnação, me trazendo mais débitos. Então, pode ser que seja um momento também propício para suspensão dessa reencarnação. Então, a espiritualidade vai pegar o momento propício, a situação propícia, e vai juntar esse grupo para que eles possam finalmente ter o seu desenlace, o seu desligamento do seu corpo físico. E é assim que acontece os flagelos coletivos, as desencarnações coletivas, né? Um avião que de repente sofre um acidente, todas as pessoas desencarnam daquele avião. Por que aquelas pessoas estavam naquele avião? Por que as pessoas estavam naquele local? Por que alguns deveriam estar ali nas programações terrestres, as programações carnais, e aí de repente ele tem uma desavença, tem um contratempo no trânsito, não consegue pegar aquele avião, porque aquele não era o momento dele. O momento era propício. Aquele avião tinha uma possibilidade de acontecer um acidente, ele estava com defeito, ou ele ia passar por alguma localidade que iria lhe provocar um acidente. E existe um grupo de pessoas que precisavam desencarnar, porque já tinham as suas missões cumpridas ou porque estavam se complicando. Então, por influência da espiritualidade e por influência da sua programação espiritual, eles se reúnem naquele momento para finalmente desencarnarem. Então, dessa forma, acontece os flagelos coletivos, as desencarnações coletivas. Mas acontece que pode ser que alguém não estava programado para desencarnar naquele momento, mas estava naquele local. Como que a gente pode entender isso? A gente pode entender de que não é a desencarnação, lembre que eu falei isso, o momento, a forma que faz o indivíduo evoluir, progredir. Mas depois que ele desencarnou, aquele não era um momento. O que vai lhe fazer progredir, o que lhe vai fazer melhor, é como que ele vai aceitar aquele momento, aquilo que aconteceu, e como que ele vai digerir isso. É evidente que um indivíduo que não estava programado para desencarnar, mas pela ocasião ele veio a desencarnar, ele tem uma receptividade no plano espiritual diferente. Não que ele seja privilegiado, mas a espiritualidade sabe que ele vai desencarnar. Não porque também estava programado, mas a espiritualidade sabe tudo antes. Então ela já se programa para receber aquele espírito que veio a desencarnar de uma forma precoce, entre aspas, e auxiliá-lo nisso.
Esses espíritos muitas vezes também vêm junto consigo, trazendo espíritos familiares, amorosos, para poder fazer uma absorver aquele espírito que acaba de desencarnar de uma forma que aquele momento que era precoce para ele seja propício para a sua evolução espiritual. Mas nós não podemos pensar também que só porque eu estava programado para desencarnar, que eu não tenho esse mesmo carinho, essa mesma receptividade, essa mesma possibilidade dessa espiritualidade nos amparando. E o que vai nos fazer realmente melhores é como que eu vou me adaptar a essa nova circunstância. Então aí agora a gente vai pensar, se eu tenho um corpo e esse corpo tem um instinto de preservação, se eu tenho uma encarnação que está programada, e se eu preciso evoluir, mas diante disso tudo, eu sei que a vida real ela vai além do corpo físico, ou seja, a vida real é a vida espiritual, e esse corpo físico representa algum momento dessa vida espiritual, então por que traz para o ser a tristeza do luto? E aí a gente vai pensar que essa tristeza desse luto, ela dói tanto para quem fica quanto para quem está partindo. Essa tristeza que vem coberta pela saudade faz parte desse momento de separação. Nós sentimos saudade daqueles que estão encarnados e que se distanciaram porque precisam morar em outro local, porque precisam trabalhar em outros locais, porque se afastam por qualquer situação da gente. Imagine quando a gente não tem a possibilidade de, entre aspas, estarmos nos encontrando ou reencontrando fisicamente. Então, para nós que ainda pensamos nessa reencarnação e nesse corpo como sendo o principal indivíduo, a principal entidade, a separação e o perecimento de um corpo nos parece ainda que distancia mais o nosso laço entre aqueles que nós amamos. Esse luto, ele pode ser um luto que seja prejudicial ou não. O luto, ele é natural. Nós precisamos viver o luto, essa saudade. Mas o luto, ele pode vir realmente imbuído, caracterizado de saudade, mas ele não deve nunca ser revestido por tristeza. Embora que a gente pense, a gente se emocione, a gente chora, essa saudade aperta e faz com que a gente confunda a própria saudade com a tristeza, ou muitas vezes eu me sinto tão fragilizado e dependente de ter aquela presença física que passa de saudade para tristeza, que me leva a momentos de depressão, me leva a momentos de incapacidade e que amarram a minha evolução. Esses momentos são prejudiciais. São prejudiciais para quem fica encarnado e são prejudiciais para quem parte. Toda dor, ela tem um início e ela deve ter um fim. Esse fim vai depender muito da nossa resiliência, vai depender da nossa evolução, ela vai depender de como nós estamos administrando e, sobretudo, da nossa fé. Porque se eu não tiver fé na justiça de Deus, se eu não tiver fé na bondade de Deus, tudo isso que eu estou vivenciando só vai me trazer tristeza, porque eu não compreendo o momento que está acontecendo. Então a saudade, o luto, ele tem um momento de iniciar e ele tem um momento de terminar. A psicologia, as ciências médicas, elas dizem, e as ciências espirituais, elas vão dizer que o luto, em média, dura 2 anos. Então, dentro desses 2 anos, eu vou ter os momentos de altos e baixos, cujo a saudade pode me remeter à tristeza ou pode me remeter ao comprometimento da minha marcha. Mas depois de 2 anos eu preciso ter reconstituído emocionalmente e já preciso estar caminhando. Então a gente tem que respeitar o luto das pessoas, nós temos que respeitar o sentimento, mas como espíritas nós precisamos reforçar
essa questão de que a vida verdadeira, ela não é essa. Não depende de um corpo. Esse corpo, de mais certo que tem a desencarnação e a sua transformação na natureza. Mas a vida espiritual, ela é imbuída, ela está sendo transformada por nossas capacidades e pelos nossos passos constantemente. E a doutrina espírita, ela vai nos trazer muito bondosamente o sentido do Consolador, que faz com que nós, mesmo aquele que intuitivamente e não acreditando, mas sinta a presença de um familiar que se foi, de um amigo que se foi, de um irmão. Por quê? Porque ele, embora que ele não saiba muitas vezes o mecanismo, e inconscientemente ele já tem aquele recurso dizendo: a vida não acabou porque o corpo pereceu. Eu sinto que existe algo a mais e sinto, como o Kleber acabou de falar, que logo, logo nós nos reencontraremos em outra situação. Se eu protelo esse sofrimento, esse luto, e eu alimento com a tristeza, então eu vou estar levando essa tristeza por essa ligação que eu tenho, que vai além do corpo físico. E aquele que está do outro lado também não consegue caminhar. Porque a desencarnação não é tão simples para muitos espíritos. Alguns nós presenciamos nas nossas reuniões mediúnicas, nas nossas experiências mediúnicas. Alguns espíritos trocam todas as experiências de vários anos de vida por um momento que lhe levou à desencarnação. E ele vive aquele momento da desencarnação durante muitos anos e séculos. Se ele não tiver a oportunidade, ele não se permitiu despertar para se desenlaçar daqueles pensamentos. E aí é quando vem a doutrina espírita e estuda e nos demonstra um recurso que a gente pode nos ligarmos ao outro, ou também consolarmos aquele que está encarnado ou aquele que está desencarnado. Porque esse consolo vem exatamente no momento que nós dizemos que a vida não acabou, que não se separa quem se ama, jamais. Aqueles que se amam vão continuar se amando em planos diferentes, mas de momentos em momentos eles vão se reencontrar. E esse amor que existe neles vai ser revertido por muitas alegrias. A mediunidade que vem nesse momento fazer com que essas mensagens cheguem para os indivíduos, as respostas para perguntas, as psicografias. Essa mediunidade que por muitos, por não terem entendimento, pode ser encarada como algo que não faz bem. Na doutrina espírita serve como uma ferramenta de consolo e de educação. Consolo para aqueles que não entenderam, para aqueles que estão passando por um tipo inconsciente ou imaturo de sofrimento, mas de renovação e de evolução e de educação para aqueles que precisam de um choque, precisam de um contato, para que eles possam entender que o momento deles é de entender tudo aquilo que está acontecendo e passar para uma nova fase. Dessa forma, nós vamos então reforçar que, por mais trágico que pareça, nós precisamos respeitar a dor do outro, nós precisamos nos consolidar, e o sofrimento do outro deve ser também o nosso sofrimento, mas esse sofrimento por conta da ignorância, por conta da imaturidade, deve ser quando nós tivermos a oportunidade, quando nós estivermos frente a frente, quando vierem nos buscar, deve ser da melhor forma ensinado que ele deve ser substituído pela saudade. E que essa separação momentânea do corpo físico não quer dizer que existe uma separação necessária dos sentimentos. E que ambos podem continuar a se amarem, a contribuírem uns com os outros, mas que eu preciso entender que os momentos são de cada um. Eu não posso esperar que outros indivíduos permaneçam vivos
só porque eu vou ter medo de que ele desencarne. Assim como nos parece dolorido, muitas vezes, pensar na nossa desencarnação, uma vez que eu acho que se eu desencarnar, a minha família, aqueles que estão envolvidos comigo, também vão passar por muitos sofrimentos. Eu não posso pensar assim. Eu posso pensar, ao contrário, de que hoje, esse momento, é o que é certo. Eu posso pensar de que tudo que eu vou experienciar hoje, todas as pessoas que eu estiver por perto, todos que estiverem envolvidos, todos que forem desconhecidos ou conhecidos, que eu puder trazer algo de bom, o momento é agora. Eu não sei se amanhã eu vou estar encarnado para poder fazer isso. É melhor eu fazer tudo que estiver ao meu alcance nesse momento do que eu me arrepender depois e ficar remoendo isso na minha mente de que eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter sido diferente. O momento é hoje. Ninguém tem certeza do amanhã. E se minha encarnação estiver programada para eu desencarnar amanhã? Vai acontecer. Pode ser por Covid, pode ser por um acidente, pode ser que eu durma e o meu corpo não desperte mais. Quando eu despertar, eu já estarei no plano espiritual. E quando eu olhar para a encarnação que acabou e pensar nos planos que eu fiz, aí eu vou me arrepender porque eu vou finalmente me dar conta de que eu deveria ter feito muito mais. É isso, a gente precisa realmente valorizar cada momento. Acontece que nós, enquanto sociedade, estamos vivendo um momento em que todos nós nos acarretamos de atividades, de tarefas, de estudos, de aquisição de coisas e nos perdemos no caminho. Talvez o momento que nós estamos vivendo, que nos faz voltarmos para nós mesmos, para os nossos lares, está fazendo com que nós nos reencontremos com nós mesmos. E esse reencontro de mim comigo mesmo é dolorido, porque a figura que eu encontrar nesse reencontro, ela vai ser uma figura que está sofrida, maltratada. Esse momento que está fazendo com que nós fiquemos em casa, está também fazendo com que nós voltemos para a nossa casa mental. Com que nós possamos refletir, não só pelo sentido da preservação. A preservação do corpo, ela nos instiga, ela nos movimenta e ela nos dá sinais de que eu posso ser diferente, posso fazer mais. Mas junto com isso existe aquela programação espiritual que vai fazer com que nós relembremos constantemente dos compromissos que nós assumimos. E esses compromissos vão se realizando à medida que eu me movimentar. Se eu não fizer isso, eu vou estar ainda atrasando a minha caminhada e eu vou ter mais motivos para o meu arrependimento. Não podemos esperar a próxima reencarnação para eu ser melhor, para eu fazer mais, para eu fazer algo por outro ou para eu deixar de fazer um determinado tipo de ação. Não posso esperar. Eu não sei quanto tempo vai demorar para eu reencarnar novamente, mas acreditem, todos nós que estamos reencarnados e cercados de um mundo espiritual, podemos ter certeza que nós muitas vezes imploramos pelo momento que nós estamos agora, de termos um corpo, de termos um lar, de termos uma família e de termos os nossos desafios. Nós imploramos por isso. A gente precisa valorizar e precisa caminhar. Se eu não caminhar, aí eu estou desperdiçando aquilo que eu almejei tanto, que é essa reencarnação. Então eu não vou desperdiçar, eu não vou fazer pouco juízo de valor da minha encarnação, nem do meu corpo. Ao contrário, eu vou valorizar. É essa a ferramenta que eu estou tendo para poder evoluir. E aí, a partir disso, eu vou ter consciência da minha jornada, da minha vida real, espiritual, e daquelas outras que virão por seguir. Os flagelos, eles estão acontecendo agora, eles já aconteceram no passado, e o nosso planeta ele está passando por um momento de transformação
E esses flagelos vão possivelmente se intensificarem, porque é preciso que o homem se modifique. Aqueles que não estejam preparados para esse momento vão cumprir a sua missão, vão cumprir a sua evolução em outros planetas. E aqueles que estão se transformando vão passar para este momento, nesse próprio planeta, em ocasiões cujo agora eu já não espio e nem preciso provar. E agora eu passei um momento de regeneração. Então a gente não pode esperar que esses próximos anos, esses próximos momentos sejam de paz e de tranquilidade. Afinal de contas, a gente não está na terra de férias. A gente está aqui para trabalhar, para arar, para nos tornarmos melhores. E não nos preocupemos em fazer o outro ser melhor se eu ainda não estou sendo melhor para mim mesmo. Lembre desse reencontro que nós vamos ter com nós mesmos, que nós estamos tendo. Como que está o eu moral? Como que está o eu emocional? Eu estou cuidando ou estou machucado? Se eu estiver machucado, é hora de cuidar. Se eu estiver bem, é hora de cuidar dos outros. Então, que a gente possa manter os nossos pensamentos em equilíbrio, né? São muitas almas que estão retornando ao plano espiritual. Não é fácil para quem vai, não é fácil para quem fica. E o mundo está passando junto com isso por outros desequilíbrios. E esses outros desequilíbrios fazem uma perturbação que pode ser até saudável, porque vai fazer com que a gente amadureça. Mas o mundo precisa de pessoas, de espíritos que estejam vibrando em uma faixa diferente, que esteja vibrando em uma faixa de equilíbrio, que esteja doando energias para consolar aqueles que ficam e também para consolar aqueles que partem. Que sejamos nós, esses indivíduos que estão encontrando essa consciência, essa paz, que sejamos nós um farol. Mesmo que esse farol tenha a potência de uma vela, mas que sejamos luz onde quer que vamos. E que sejamos luz constante, mesmo que os ventos e mesmo que a frieza dos momentos queiram nos apagar. Que nós encontremos força dentro de nós mesmos para que a gente mantenha essa chama acesa, porque uma chama acesa é capaz de iluminar qualquer local que esteja em escuridão. E a escuridão do momento que nós passamos é a escuridão do enclausuramento do indivíduo intelectual, que precisa entender agora que, embora que eu esteja evoluído intelectualmente, eu preciso conhecer a minha evolução moral. É isso. Eu espero que tenha trago para vocês um pouco da reflexão que nós fazemos. E já estamos no finzinho da nossa live. Foi um prazer ter todos vocês conosco e que a gente possa ter outros momentos desse. Na semana que vem, esse momento continua, não será comigo, mas já estão todos convidados. Que a paz de Deus possa estar nos lares de cada um, que possa trazer noites tranquilas, mas como eu sempre falo nos cursos que a gente faz parte e que a gente está ali facilitando os conhecimentos, que cada um de nós nos coloquemos à disposição da espiritualidade para sermos ferramentas de Deus no bem, hoje, amanhã e sempre. Boa noite para todos.